Fala pessoal, eu sou o André Fialho, analista de renda fixa aqui da Genial Investimentos. Esse é mais um Tudo sobre Renda Fixa, o seu programa semanal sobre o mercado de renda fixa. E como sempre a gente vai dar uma abordagem o que aconteceu na semana, quais foram os movimentos na curva de juros e sempre vai ter aquela recomendação para você alocar na sua carteira aí de renda fixa no seu mês, ano, enfim, quando você quiser. Bom, olhando os movimentos das curvas de juros, né, o que mais impactou o movimento de queda nos juros foi o IPCA do mês de março, que veio abaixo do esperado pelo mercado. O mercado esperava uma alta de 0,78 e o IPCA veio 0,71, com os núcleos também vindo abaixo do esperado pelo mercado. Isso foi interpretado de uma maneira positiva e isso daria para o Banco Central uma margem maior para ele poder cortar os juros mais breve possível. Outra informação também, um dado bastante relevante que saiu e surpreendeu o mercado, foi a pesquisa mensal de serviços, que ele dá uma média ali como que está a atividade do setor de serviços. E ele caiu 3,1% comparando o mês de março com o mês de fevereiro. Foi uma queda bastante relevante e isso também é um sinal de que a política monetária contracionista, esse momento macroeconômico mais desafiador, já está começando a bater ali no setor de serviços, que teve uma queda muito maior que o esperado pelo mercado, né? O mercado esperava uma queda de 0,1% e ele caiu 3,1%. Então, assim, acho que as indicações para o Banco Central de que a inflação aparentemente está conseguindo cair, né, dada a política monetária mais restritiva. E o setor, né, de economia, setor real ali, setor de serviços, começando a mostrar sinais de arrefecimento muito forte, isso pode ser com que os juros possam cair mais antecipadamente do que o Banco Central divulgou na ata, no comunicado, enfim. E foi basicamente o que a gente viu nas curvas de juros, tá? Aqui são as curvas de NTNB, né? Aqui a curva azul escura é da semana anterior e a curva azul clara é a semana atual, que seria o fechamento de sexta-feira. A gente viu aqui um fechamento considerável de todos os pontos das curvas de NTNBs. O que é a decorrência disso foi o IPCA vindo abaixo do esperado e o setor de serviço também contraindo bastante. E olhando aqui também para os DIs futuros, né? Que são aqui consideradas a nossa curva pré-fixada, a gente viu também um fechamento bem forte, principalmente das taxas intermediárias, né, que a gente considera aqui a partir do julho 26, janeiro 27, até o janeiro 35. A gente viu um movimento bastante forte, né, a curva atual, azul clara, aqui caiu, se a gente for pegar em pontos percentuais, caiu 0,3 ponto percentual com relação à semana anterior, o que é um fechamento bem forte da curva. E olhando, né, dado o movimento que aconteceu tanto nas NTNBs quanto nos DIs, a inflação implícita, né, a inflação que o mercado espera para os próximos anos, ela também caiu fortemente, tá? Só para dar uma ideia de preço aí, essas inflações há cerca de um pouco mais de um mês atrás, ela rodava mais próxima aqui do 6,5, 6,3. Da semana anterior, que ela já teve uma queda considerável, né, rodando aqui por volta de 5,7, 5,8, ela já teve uma queda bem forte, tá? E ela, quase como um todo, aqui está rodando mais por volta dos 5,4, 5,5. O que é um sinal também do arcabouço fiscal ter sido divulgado, inclusive ele vai ser levado ao Congresso essa semana, e esses eventos de IPCA vindo abaixo do esperado, setor de atividade mostrando sinais de estar em queda, tudo isso levou a inflação para baixo, tá? Passando para Estados Unidos agora, a gente teve dois dados de inflação lá, tanto a inflação para o consumidor quanto a inflação para o produtor, e ambas vieram em linha com o esperado pelo mercado. Então, mostra que a inflação lá continua em patamares elevados, mas já tem se pegar o 12 meses, ele já tem uma tendência de queda. Isso seria muito positivo para o Banco Central não ter que subir muito mais os juros, né? Ele tem uma projeção de mais uma alta de 0,25 bips ali para a próxima reunião do Fed. Isso, se a gente for pegar depois de maio, já tem um corte projetado até antes do final do ano. Então a gente vê que a inflação, se começar a ceder e somado, né, o membro do Fed falou que ele vê uma recessão ali nos próximos meses acontecendo, tudo isso faz com que o Banco Central, ao invés de ter essas projeções de altas de juros, né, a alta projetada já chegou a ser próximo de 6% para o Fed Fund, hoje em dia isso já está ficando um pouco fora do radar.
Hoje, acho que o maior risco nos Estados Unidos é um risco mais de recessão, no caso, né? Se a gente for pegar o movimento das Treasuries aqui, né, que são as taxas de juros norte-americanas, essas taxas aqui, né, a taxa azul clara, a taxa de 2 anos, ela teve uma pequena subida com relação à semana anterior, e assim como todas as outras, a de 5, 10 e 30 anos. Mas foi um movimento mais leve, né? Mas a taxa de 2 anos, já que rodava abaixo dos 4, voltou a ser vendida acima dos 4%. Bom, a gente vai falar agora do Boletim Focus, né, que é aquela pesquisa que o Banco Central divulga todas as segundas-feiras, e tiveram alguns pequenos ajustes ali nas projeções dos economistas para algumas variáveis macroeconômicas brasileiras. Se a gente for pegar o IPCA para 2023, ele estava em 5,98 na semana passada, e ele passou para 6,01, então teve uma alta aí de 0,03% na projeção dos economistas para o IPCA de 2023, e também teve um pequeno ajuste para o IPCA de 2024, que passou de 4,13 para 4,18. Uma outra variável que teve um ajuste, eu acho legal de falar, foi a Selic, né? A Selic projetada para 2023, na semana anterior, era de 12,75. E o mercado hoje projetou uma Selic em 12,5, né? Então ele já projetou que terá algum corte ali, né? Dadas as projeções que ele tinha anteriormente, na Selic, mostrando que talvez o Banco Central esteja mais inclinado algumas próximas reuniões, não na próxima, tá? Acho daqui uma, duas. E se a gente observar o movimento da curva de juros, né, naquele trecho onde a gente tem um impacto maior da política monetária, né, que são o trecho das curvas até 2, 3 anos, a gente já viu um movimento de queda bastante acentuado, né? Se a gente for comparar a momentos antes do arcabouço, né, um mês antes, 2 meses antes do arcabouço ter sido divulgado, essa curva já fechou bastante, tá? Então, acho que isso seria um movimento natural do Focus de ajustar essa Selic um pouco mais para baixo, tá? Então, a gente vê alguma probabilidade que o Banco Central possa cortar juros até o final do ano, tá? O nosso cenário aqui da equipe de macro genial, que a Selic vai se manter estável em 13,75, mas alguns membros do mercado já acham que a Selic pode ser mais baixa até o final de 2023. Bom, passando para a top pick da semana, a nossa escolha foi uma LCA do Banco ABC, que é um banco que trabalha bastante ali com o mercado de crédito para empresas médias, empresas grandes, ela também tem um foco bastante legal ali no agronegócio. A gente viu essa LCA com um prêmio bastante legal aí, tá? Ela tá pagando 92% do CDI. Só lembrando que as LCAs, elas são isentas de imposto de renda, então você tem que considerar que aqui você não vai pagar imposto de renda. Ela tem rating AAA pela Fitch, então dá uma segurança bastante grande aqui para a gente com relação à possibilidade dela pagar essa dívida. E ela vence em abril de 2024, então ela tem vencimento em 1 ano. A gente acha que ainda é um papel bastante confortável, ela paga uma taxa legal aí acima do CDI, e você pode... É um papel mais defensivo, digamos assim, né, para você segurar, e assim que o mercado começar a ajustar ainda mais rápido algumas projeções para juros, para inflação, você poderá entrar em um outro papel, uma taxa mais bacana aí, tá? E o que a gente vai esperar, o que tem de relevante aí para a semana que está por vir? Bom, é uma semana mais esvaziada, a gente tem feriado na sexta-feira, mas tem 2 informações que eu acho importantes a gente observar, que é o IBCBR, que é um índice de atividade divulgado pelo Banco Central, né? Dá uma ideia de como está o PIB do país, então acho que vale a pena a gente observar esse número para ver se a gente consegue realmente ter a dimensão de quão forte está o arrefecimento da atividade econômica. E outro dado também que é importante é o que a gente chama de pesquisa mensal da indústria, ou PIM. Esse número também é importante justamente para a gente conseguir observar o nível de atividade no setor industrial. Apesar de não ter uma relevância muito grande no PIB, ele ainda assim tem um impacto na atividade local, tá? Nos Estados Unidos, a gente vai ter a divulgação do livro bege, onde o Fed vai abrir ali o que ele está vendo para atividade, se realmente tem uma recessão por vir, qual foi o desenrolar ali da crise financeira que acometeu alguns bancos. Então, acho que vale a pena a gente ficar de olho, mas realmente é uma agenda mais esvaziada essa semana, tá? Esse foi tudo sobre o Renda Fixa. Então, se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, vamos interagir, acho legal de ter essa troca. Semana que vem a gente vem com mais conteúdo novo, acho bom vocês acompanharem, porque o mercado de renda fixa está mudando muito rápido, né? Tem muitos acontecimentos rolando aí. Então, semana que vem a gente vem com conteúdo novo para vocês e até a próxima. Um abraço.